Olá a todos. Temos aqui ao nosso lado aqui o professor Enio Marques Palmeira, professor titular da Universidade de Brasília. Ele foi agraciado com a palestra Pacheco Silva. Ele ministrou a palestra Pacheco Silva no Cobranseg 2024, realizado no final de setembro em Balneário Camboriú. E a primeira pergunta que eu vou perguntar ao Enio Palmeira é ele explicar um pouco para as pessoas não, as pessoas leigas, o que é o geossintético, que foi o tema da palestra dele, geossintético e meio ambiente. Um pouco o que é o geossintético e a relação do geossintético com o meio ambiente. Depois, o nosso próximo passo é ele tentar fazer uma síntese da apresentação que ele fez no Cobranseg de 1 hora. Enio, muito Uhum. obrigado por estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço o convite aí para dar essa entrevista. Bem, geossintéticos, a combinação de dois nomes, né? Geo, ligado à geotecnia, né? E sintéticos, um material oriundo de síntese química. Então, são materiais, digamos assim, que se destinam a aplicações em obras geotécnicas e em obras ligadas à proteção ambiental. Então, embora possa parecer um pouco contraditório, né, um material de origem química, digamos assim, que passa por todo um processamento, que ele possa contribuir com o meio ambiente, mas, de fato, ele contribui, porque, como eu até mostrei na apresentação da Conferência Pacheco Silva, as soluções com geossintéticos, as soluções geotécnicas, elas impactam menos o ambiente do que soluções convencionais, considerando todos os impactos que deveriam ser considerados, né? No caso do geossintético, desde a extração do petróleo, processamento em refinaria, etc., até a instalação no campo. E aí a mesma coisa para as outras soluções de geotecnia, no caso do muro de concreto, desde lá os impactos provocados pela indústria de cimento, exploração de jazida, etc., né? Então, na hora que a gente compara esses impactos provocados por essas soluções, as soluções com geossintéticos, elas podem impactar bem menos, significativamente menos do que soluções convencionais de geotecnia. Então, isso, sem dúvida, é um fator importante que está assumindo importância cada vez maior, né, em vista dos problemas ambientais, das mudanças climáticas e as consequências que a gente tem visto aí no dia a dia, né? E soluções também, existem soluções com geossintéticos também específicas para combater, digamos assim, as consequências trazidas pelas mudanças climáticas, o caso de enchentes, né, ou outros tipos de problemas que podem levar a impactos ambientais sérios ou mesmo danos, né, à infraestrutura sérios. Existem soluções envolvendo geossintético que podem evitar ou minimizar esse tipo de impacto. Então, na apresentação da Conferência Pacheco Silva, eu tentei, digamos assim, focar nesse tipo de situação, né? Como geossintéticos podem contribuir para, digamos assim, a preservação do meio ambiente. E aí aqui só o conteúdo, né, dessa apresentação já mais ou menos dá um sumário do que viria pela frente, né, os geossintéticos e redução de impactos ambientais, contribuições dos geossintéticos em disposição de resíduos, né, para evitar contaminação de terrenos, lençol d'água, etc. Contribuições de geossintéticos para desaguamento de resíduos, como uma forma de se reduzir a umidade do resíduo, com isso se barateia o transporte do resíduo para o local apropriado de disposição, e também a gente pode, com o líquido que foi desaguado, encaminhar esse líquido para uma estação de tratamento, ou que seja. Contribuição dos geossintéticos para controle de erosões, que também é uma aplicação importante, né? E a gente tem problemas sérios de erosões no Brasil. Problemas na proteção de recursos hídricos e controle de inundações, também existem estruturas com geossintéticos que podem proteger recursos hídricos e proteger cidades ou regiões contra inundações. E aí a gente pode também combinar geossintético com materiais
que seriam considerados materiais descartáveis, né? Então, a solução tradicional com geossintético, ela já impacta menos o ambiente. Se eu, além disso, combino o geossintético com um material que seria descartado, né, teria que ir para um aterro sanitário, e não raro são dispostos de forma clandestina, eu estou, digamos assim, aumentando ainda o benefício ao meio ambiente, né, que é dar uma destinação mais nobre para aquele material que iria para um aterro sanitário e que pode agora ser utilizado como material de construção alternativo. E aí a apresentação terminou com alguns comentários finais. Então, eu comecei apresentando basicamente geossintéticos, né? A audiência desse tipo de conferência ou palestra, ela é uma audiência bem eclética, né? Não são todos ali especialistas em geossintéticos ou que tenham talvez um contato mais intenso com geossintéticos. A gente vai encontrar engenheiros especializados em outras áreas. Então, eu achei importante, primeiro, meio que mostrar para aqueles que não são tão afeitos à geossintética a variedade de produtos geossintéticos que existem, né? E as funções que eles podem assumir em obras geotécnicas. Claro que para alguém especializado em geossintético isso não seria novidade, né? Mas para algum outro engenheiro que eventualmente, ou algum estudante também, a plateia certamente tinha muitos estudantes, é, apresentar esse tipo de material, né, para aqueles que não conhecem bem, e o tipo de função que ele pode ter numa obra geotécnica ou numa obra de proteção ambiental. Uma palestra muito focada em profundidade em geossintéticos, ela talvez só se justificasse numa conferência específica sobre geossintéticos, né? Numa conferência em que a gente abrange a geotecnia como um todo, esse tipo de informação também é importante, na minha opinião. E aí, quer dizer, a gente foi, né, mostrando aqui, e eu comentei esse tipo de aplicação de geossintéticos na redução de impactos ambientais. Aqui uma comparação que eu mostrei em uma solução de drenagem no pavimento, com uma solução convencional, na verdade um filtro, né, de areia, combinar em comparação com os impactos ambientais que seriam provocados por um filtro geotêxtil. E aqui as reduções em alguns parâmetros de impacto ambiental devido, ou no caso de se utilizar o filtro geotêxtil em vez do filtro de areia. Então, por exemplo, a solução em filtro geotêxtil emitiria 90 e tantos por cento menos gases que contribuem para o aquecimento global. Reduziria também quase 100% o consumo da água e consumo de energias renovável ou não renovável também acima aí de 80%. Então, esse é um tipo de situação em que a solução com geossintético ela impacta menos o meio ambiente, né? Mostrei um outro exemplo aqui com resultados semelhantes, no caso de um sistema de drenagem na camada de cobertura de um aterro sanitário, também reduções importantes no impacto ambiental quando se utiliza um geocomposto para drenagem em vez de um dreno convencional de brita. Depois uma outra comparação com 3 soluções para estrutura de contenção, né? Um muro de gravidade de concreto, um muro de concreto flexão, tipo flexão, e um muro reforçado com geossintética. Também se observa aí um consumo de energia bem menor no caso da solução com geossintético e também uma emissão de CO2 para a atmosfera muito menor no caso da utilização de geossintética em comparação com as outras 2 soluções convencionais, né? Então foram alguns resultados. Eu abordei a parte de exposição de resíduos, né, as diferentes tipos de aplicações que os geossintéticos podem ter, por exemplo, num aterro sanitário, né, em diversas partes do aterro, com diferentes funções também, né? Alguns exemplos aqui de situações em que geossintéticos podem também ser utilizados como um pré-tratamento do efluente do aterro sanitário. E isso se observa, né, que esse pré-tratamento reduz, por exemplo, a demanda química por oxigênio, DBO também reduz a presença de metais pesados e a toxicidade do efluente. Então, é uma outra alternativa, aí, um pré-tratamento de efluente por filtração com geotêxteis, né? Uma outra forma de
digamos assim, beneficiar o meio ambiente. Outras aplicações que eu mostrei também de confinamento de áreas contaminadas, desaguamento de resíduos, particularmente com a utilização de tubos geotêxteis, né, que é uma aplicação que pode ser bem interessante em atividades de mineração, uma forma de reduzir a umidade do rejeito ou do próprio minério, né? Então, mostrei aqui vídeos com esse tipo de solução em funcionamento, alguns resultados de pesquisas também, envolvendo esse tipo de solução com tubo geotêxtil, né, em que se observa, né, a eficiência da solução e também mostrei algumas comparações aqui entre previsões de comportamento do tubo geotêxtil com resultados de experimentos em grandes dimensões, né, mostrando até uma boa comparação entre previsões e medições. E também alguns casos históricos, né, ou experimentos no campo, caso aqui nessa mineradora na Bahia, né, que foram utilizados também tubos geotêxteis, né, mostrados aí nessa foto, por exemplo, e constatou também uma concentração de sólidos bastante elevada após cerca de 3 a 4 dias de desaguamento, mostrando aí que a eficiência, né, do tubo geotêxtil em desaguar e reduzir a umidade do minério. Isso também ficou evidenciado ao final do experimento, quando se cortou o geotêxtil, e dá para verificar aqui claramente a baixa umidade do rejeito de mineração após o processo de desaguamento. E um outro caso histórico, aí no caso usando geoformas, né, que durante o enchimento de uma das geoformas, que foi instrumentada, com instrumentação geotécnica, e se observou lá também a redução das poropressões dentro da geoforma ao longo do tempo, né, as poropressões aumentam, mas quando se termina o enchimento da geoforma com rejeito, em coisa de 10, 15 dias, já uma dissipação bastante significativa das poropressões, mostrando aí o efeito do desaguamento e da redução de umidade, né, do rejeito. Mostrei também um tipo de geossintético um pouco mais recente, que utiliza eletroosmose como uma forma de drenar rejeitos finos, lodos ou mesmo solos moles, argilas saturadas, né, argilas moles saturadas, e que foi um tipo de material, de produto geossintético que fez meio que ressurgir das cinzas, né, a técnica de eletroosmose para drenagem de solos finos, o adensamento de solos finos. Já que no caso da eletroosmose, a técnica convencional, havia muito problema de corrosão dos elementos metálicos da instalação. Já no caso aqui é um elemento polimérico, né, que é o dreno eletrocinético, ele não tem, então, problema de corrosão. Então, ele tem sido, esse tipo de elemento tem sido utilizado em aceleração de adensamento de solos moles, mas também na descontaminação de terrenos e mesmo estabilização de taludes ou encostas argilosas. Mostrei também um exemplo do benefício de combinação do caso de geossintético para drenagem com vácuo, que também reduz mais ainda a umidade de rejeitos ou mesmo de minérios, e com uma repercussão econômica importante, né, porque é a redução no custo do transporte. Se eu transporto menos líquido, naturalmente eu tenho economias no transporte. Mostrei também que existem já produtos geossintéticos com essa finalidade. Depois, alguns exemplos de aplicações de geossintéticos em controle de erosão, com barreiras de sedimentos, né, alguns resultados de experimentos também, né, em que foram utilizadas barreiras de sedimentos com geotêxteis mais econômicos, e o resultado dessa pesquisa acabou contribuindo ali regionalmente, em que o pessoal instalou alguma dessas barreiras em algumas vassorocas ali da região, né? E é uma solução. Se instalar, o próprio pessoal da comunidade pode fazer essa instalação, né? Então, aqui é a imagem de uma barreira com o material que foi erodido da valsoroca retido a montante da barreira. Que outros exemplos de barreiras desse tipo, né? Depois, geossintéticos para proteção contra erosão superficial, diferentes tipos de geossintéticos que podem ser utilizados, resultados de pesquisas também envolvendo esse tipo de aplicação,
com e sem a presença de vegetação sobre o talude. E aqui o efeito, né, da presença das geomantas para controle de erosões, em termos da massa erodida em função do tipo de geomanta ou, no caso, sem geomanta, né? E aqui o caso talude sendo submetido a uma chuva com intensidade bastante elevada. Então se mostra aqui uma redução bastante grande da massa de solo erodido devido à ação aí das geomantas, né? E a mesma coisa aí com a presença de vegetação também, em alguns casos, eficiências aí da ordem de quase 100%, ou seja, quase 100% de redução do processo erosivo devido à presença das geomantas, né? Proteção de recursos hídricos e controle de inundações, também um tipo de aplicação de geossintética que é pouco conhecida, são as cortinas de turbidez, que visam favorecer a sedimentação de material mais graúdo a montante da cortina, por exemplo, num curso d'água, né? E a jusante, somente material mais fino, e vai sedimentar, e também a gente vai ter uma menor turbidez do líquido, né? Eu mostrei aqui um videozinho na apresentação que mostra isso, né? A cortina de turbidez, à esquerda seria a região de montante, com material mais turvo, né? E à direita a situação jusante, em que a gente observa só material mais fino ainda em suspensão e uma menor turbidez. E mostrei também um caso histórico desse tipo de aplicação numa mineradora lá em Minas Gerais, né, em que o pessoal estava preocupado com a erosão superficial da pilha de estéreo e que pudesse provocar assoreamento e contaminar cursos d'água próximos, né? Então aí foi construída uma lagoa de sedimentação que recebia esse material erodido superficialmente da pilha, e aqui durante a instalação das cortinas de turbidez na lagoa de sedimentação, aqui as cortinas instaladas, né, e além disso uma barreira de sedimentos também foi incorporada ali ao sistema para reduzir mais ainda o material que eventualmente chegasse naqueles cursos d'água a serem protegidos. E essa figura mostra a eficiência das barreiras, né? A granulometria do material que sedimentou a jusante das barreiras, um material bem mais fino do que o material que sedimentou a montante. Aqui imagens também da turbidez do líquido, a montante da cortina de turbidez e a jusante da cortina de turbidez também mostrando a redução significativa da turbidez, né? Também estruturas como aterros reforçados ou empilhamentos de tubos geotextos como elementos ou estruturas de retenção ou desvio de vazamentos ou mesmo de rupturas de barragens de rejeito, né, como estruturas de proteção contra vazamentos ou rupturas. E também contra inundações. E aí eu mostrei que os japoneses já vêm utilizando esse tipo de estrutura há algum tempo, né, para proteção de regiões contra tsunamis decorrentes aí de terremotos, né? Então mostrei aqui alguns exemplos desse tipo de estruturas, incorporando geossintéticos, para a gente ter, por exemplo, taludes mais íngremes, né, e economizar no material de aterro, e também geoformas para proteção dos taludes contra erosão. Então, algumas dessas estruturas, nesse caso aqui, a proteção dos taludes contra erosão, no caso da enchente ou do tsunami, né, chegando aqui na estrutura, nesse caso foi feito com geocélulas preenchidas aí com concreto, né. Aí, como eu comentei antes, a combinação de geossintético com materiais alternativos de construção, que são considerados, às vezes, lixo, né, como é o caso de garrafas PET, pneus, que, quando dispostos de forma clandestina, podem provocar danos sérios ao ambiente e servirem também como abrigo para vetores de doenças importantes ou incêndios, né? Então, eu mostrei alguns exemplos desse tipo de material, aplicações em sistemas de drenagem, né, combinando pneus com filtro geotêxtil ou garrafas PET prensadas com filtro geotêxtil, pneu picado, né, em uma trincheira drenante também com filtro geotêxtil, ou seja, algumas aplicações lá no Distrito Federal com esse tipo de solução. Uma outra utilização é de garrafas PET em trincheiras contra inundações e áreas urbanas, quando a gente visa aí, no caso, coletar água de escoamento superficial e favorecer a infiltração dessa água no terreno, né? Então, com isso, podendo reduzir aí problemas de inundações em áreas urbanas, e a gente viu aí recentemente problemas sérios, né, de inundações, particularmente no Rio Grande do Sul.
Outras combinações, no caso do sistema de drenagem, também células de aterros sanitários, aqui no caso combinando pneus com filtro geotêxtil, como elemento, a camada drenante aqui da célula, de uma célula experimental, né, mostrando aí que o desempenho da célula com o sistema de drenagem com pneus e geotêxtil foi semelhante ao do sistema drenante convencional de brita, né, mostrando a mesma eficiência. Uma outra aplicação, combinação aí, no caso de reforço geossintético, numa ferrovia, a Ferrovia Vitória Minas. Aí, no caso, o geossintético funcionando como reforço, isso viabilizou a utilização de um material alternativo para o sublastro, um material alternativo bem mais fino do que o material de sublastro convencionalmente utilizado pela Vale. Então, foram construídas seções experimentais, instrumentadas, né, em que se fizeram uma série de medições, e isso mostrou que a utilização do material alternativo reforçado apresentou um desempenho semelhante ou até um pouco melhor que o material de sublastro convencional, então viabilizando a utilização novamente de um material que eventualmente teria que ser disposto em algum lugar, dando então uma destinação mais nobre para esse material, né? E também outra aplicação, aí, no caso, uma estrutura de contenção, uma BR-381, em que se utilizou também um aterro reforçado, e que o material de aterro foi também um rejeito de minério de ferro, né? E, no caso, o aterro reforçado com geotêxtil, também dando uma melhor destinação aí para esse rejeito de mineração. Uma outra combinação interessante é com resíduos de construção e demolição. Essa aqui foi uma tese de doutorado no UNB, em que o aluno construiu muros experimentais, né, em que o material de aterro utilizado foi o resíduo de construção e demolição, né? Então, aqui imagens desses aterros, desses muros experimentais, né? O muro 1 reforçado com geogrelho, o muro 2 reforçado com geotêxtil, uma vista desses muros, e eles foram construídos sob o solo colapsível de Brasília, então se investigou também uma influência desse colapso, já que é comum na cidade esse tipo de dano às estruturas de contenção devido ao colapso do solo poroso, né, colapsível de Brasília, em épocas de chuva. Então foram feitos um sistema lá de filtração de água no terreno para se avaliar também o desempenho dos muros sob a condição de colapso do solo de fundação. Então aqui alguns resultados, né, para os muros. Os deslocamentos observados foram semelhantes aos que são observados, deslocamentos verticais, no caso, né, aos que são observados em muros reforçados com aterros convencionais. Então, o fato de ter sido resíduo de construção e demolição não influenciou os deslocamentos verticais do muro, nem as deformações de tração nos reforços, e também não influenciou de forma importante os deslocamentos horizontais na face dos muros. Então, também uma outra possibilidade de combinação de geossintético com um material alternativo de construção. E no caso de Brasília em particular, cerca de 60% a 70% do resíduo que chega no aterro sanitário são resíduos de construção, né, que vão ocupando espaço nos aterros sanitários, ou no aterro sanitário aqui de Brasília. Espaço poderia ser utilizado por um outro resíduo mais apropriado, né, se o resíduo de construção e demolição fosse reutilizado, por exemplo, em obras geotécnicas, né? E aí, no caso, esse estudo de reutilização com reforço geossintético. E há outros exemplos na literatura desse tipo de utilização também em estradas não pavimentadas e até também em pavimentos rodoviários. E aí eu termino com alguns comentários finais, né, comentando que, infelizmente, as mudanças climáticas vieram para ficar por vários séculos, e nós vamos ter que nos acostumar ou estar preparados para eventos climáticos cada vez mais extremos e mais frequentes, e as soluções com o geossintético podem combater as consequências desses eventos, além dos geossintéticos fornecerem soluções mais sustentáveis e viabilizar a utilização de rejeitos, resíduos, etc., né, que seriam considerados materiais descartáveis. E certamente uma das vantagens também do geossintético são produtos manufaturados, então a tecnologia de fabricação avança a cada dia. Então, certamente, né, nós já temos aí
consequências de desenvolvimentos na área de ciências materiais, da química, que já estão produzindo geossintéticos inteligentes, né, produtos mais modernos. Você tem exemplo de geomembranas inteligentes, que são capazes de detectar vazamentos, geogrelhas contendo fibra ótica, geotextos já incorporando grafeno na sua composição. Então já existem esses produtos e certamente outros produtos vão aparecer nos próximos anos que vai melhorar mais ainda o desempenho desses materiais e de obras geotécnicas e proteção ambiental. E termino, né, tradicionalmente, com os agradecimentos à BMS e à comissão realizadora do Cobranseg pelo convite para fazer a apresentação, que me honrou bastante, ao UNB, órgão de fomento, pelos financiamentos e apoio, aos alunos de graduação e pós-graduação, né, sem eles a gente não consegue fazer pesquisa, digamos assim, e empresas parceiras de geossintéticos, né, fabricantes de geossintéticos, que vêm colaborando aí com as pesquisas em geossintéticos na UNB já há várias décadas. Então, basicamente, um resumo bem rápido da apresentação. Isso aí. Excelente, Enio. Professor, eu acho que você notoriamente tem habilidades aí pedagógicas e sabe explicar de uma maneira muito clara, muito objetiva. Obrigado. Eu teria duas perguntinhas aqui. Uma delas é assim: levando em conta todas essas possibilidades de uso dos geossintéticos, a primeira pergunta e a segunda. A primeira é: eles estão disponíveis pelo país, vamos dizer assim, ou é uma coisa mais concentrada nas regiões mais ricas do Brasil? Acredito que o uso dos geossintéticos pressupõe conhecimento técnico, até para identificar oportunidades e tudo mais. Se o Brasil já tem esse conhecimento técnico, ou seja, se os profissionais que atuam nessa área, vamos dizer assim, se há um número de profissionais que sabe atuar com geossintéticos pelo país. Bom, primeiro aspecto de como isso se distribui no país, né? Naturalmente, os estados mais, digamos assim, mais ricos da federação, eles tendem a ter mais atividade de engenharia. Então, naturalmente, você vai encontrar um número maior de aplicações de geossintéticos na região sudeste, sul, particularmente, e também um número maior de fabricantes ou representantes geossintéticos. Mas você tem também representantes de fabricantes geossintéticos, pelo menos das empresas mais conhecidas e mais tradicionais, em praticamente todas as capitais do país. Então, alguém numa capital mesmo de um estado que não seja tão desenvolvido, ele tem sim como adquirir o geossintético para uma utilização numa obra. Talvez não de forma tão imediata, dependendo do tipo de geossintético, quanto em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas certamente ele tem condições. E muitas das obras que os geossintéticos são utilizadas, elas são no interior do país, né? Então, de qualquer maneira, às vezes, uma mineração no interior de Goiás ou no interior do Pará, o geossintético tem que chegar lá. E é uma outra vantagem desses materiais, porque eles são mais fáceis de transportar, né? Porque eles são matérias leves, né? Então, eles são fáceis de transportar para regiões, localidades remotas. Do ponto de vista de preparo, a gente melhorou muito particularmente nas últimas 2 décadas. Primeiro porque se formaram mais grupos de pesquisa em universidades, estudando geossintéticos. Então, praticamente todos os programas de pós-graduação, ou uma boa parte dos programas de pós-graduação, apresentam geossintéticos aos seus alunos. Podem não ser, às vezes, de uma forma tão abrangente quanto um ou outro programa mais tradicional nessa área, mas o aluno de pós-graduação ele tem algum contato, seja quando ele faz a disciplina de estrutores de contenção, então ele vai ver lá um muro reforçado com geossintético, ou quando ele faz uma disciplina ligada a aterro sobre solos moles ou adensamento, em que ele pode ver também a utilização de drenos geocompostos para drenagem vertical, né, para aceleração de adensamento. Então ele vai ter contato.
Isso melhorou muito nas últimas 2 décadas, como eu falei. E também, obviamente, aí o número de profissionais trabalhando ou que conhecem geossintéticos também aumentou bastante, né? As empresas fabricantes de geossintéticos também têm um corpo técnico hoje altamente qualificado, né? Ou seja, quando eu comecei com geossintéticos, a trabalhar com geossintéticos há, sei lá, 40 anos ou um pouco mais, as empresas não tinham assim um corpo técnico, elas tinham um pessoal muito competente, mas mais na área comercial do que na área técnica, né? E com o tempo eles foram formando, inclusive, profissionais da área técnica, exatamente porque era preciso responder a perguntas dos projetistas. Nenhum projetista vai usar um produto que ele ainda não conhece bem, se ele não tiver as informações que ele julga necessárias, né? Ele está acostumado a resolver aquele problema há décadas ou há anos, de um determinado jeito. Aparece aí uma solução que pode ser bem mais interessante ou mais econômica, mas ele não conhece bem. Então, a insegurança é natural, né? E aí era preciso que, ao ele contactar uma empresa de geossintéticos, ela tivesse um corpo técnico que respondesse essas perguntas. Então, hoje as empresas têm esses engenheiros, boa parte deles com curso de pós-graduação, mestrado ou doutorado em geossintéticos, então altamente qualificados, né? Então, ou seja, a situação melhorou bastante e a tendência é melhorar mais, né? À medida que mais profissionais se dedicam a esse tipo de estudo, mais pesquisas, mais gente sendo formada e certamente uma maior quantidade de profissionais capazes, né, de atuar na área de geossintéticos. E daí também, Enio, a importância de eventos como o Cobranseg e outros eventos técnicos que disseminam aí o conhecimento nessa área para todo o país, né? Sem dúvida, sem dúvida. O Cobranseg é fundamental, né? Porque é aquilo que eu comentei mais cedo. Você pega uma audiência eclética, né? O colega que trabalha, por exemplo, em fundações profundas, ele certamente já ouviu falar que existe geossintético, que, né, ele sabe o que é um geotexto, pode saber uma coisa ou outra. Mas às vezes ele não consegue, ou ele não tem tempo, né, para se estudar tudo, naturalmente. E palestras como essa no Cobranseg dão a oportunidade dele tomar conhecimento de algumas soluções que às vezes ele nem sabia que existia, né? Eu acho que alguma das coisas que eu aprendi, por exemplo, aquela cortina de sedimentação que eu mostrei, elas muita gente talvez não soubesse que geossintéticos podem ser utilizados para aquilo. O pessoal tem usado geossintético até para melhorar, o que não é uma aplicação geotécnica, mas eu estou pensando, inclusive, em colocar aqui em casa, que eu tenho placa fotovoltaica para geração de energia elétrica, né? E o pessoal tem utilizado geomembranas brancas abaixo da placa, nessas fazendas de energia solar, né? Por quê? Porque a placa ela absorve a luz, a energia por cima e por baixo. Só que a parte de baixo está na sombra, né? Porque não pega o sol, né? Só a face superior é que pega o sol. Então o pessoal tem usado geomembranas brancas para que a luz do sol reflita e bata na parte de baixo também. Isso aumenta a eficiência da placa em 15%, a 20%, alguma coisa desse tipo. Então, ou seja, são aplicações até que nem geotécnicas são, né? Mas algumas aplicações geotécnicas e geoambientais, aqueles colegas que se especializaram mais em uma determinada setor da geotecnia têm a oportunidade de saber que elas existem. E eles também até transmitirem para colegas da própria empresa, digamos assim, olha, eu vi uma palestra lá que mostrou essa solução, talvez seja interessante para o problema que você está estudando. Mesma coisa para mim, quando assisto uma palestra da área de fundações, eu não atuei na área de fundações, tem coisas ali que são, para mim, novidade, que são interessantes, né? Exatamente, acredito que aconteça o mesmo no caso dos geossintéticos. E eventos como o Cobranseg, sem dúvida alguma, são muito importantes nesse aspecto. Maravilha!
Excelente, Enio. Muito obrigado aí pelo seu tempo. Ficou um material muito interessante e certamente as pessoas que vão assistir no YouTube, no site da BMS, vão aproveitar bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço aí o convite, agradeço novamente a BMS pela honra que me deu em me convidar para proferir a palestra Pacheco Silva e também a comissão organizadora do Cubanseg, que realizaram um evento excelente, sem dúvida alguma. Muito obrigado.